Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma atualização de direito empresarial. Bom, nós temos uma decisão importante no informativo 656 do STJ e eu quero compartilhar com vocês algumas impressões. Vejam, os senhores, que o tema que nós vamos tratar aqui nessa nossa atualização diz respeito ao conceito de sociedade em comum e sociedade também de fato. Vejam, os senhores, que esse sempre foi um tema muito controvertido no âmbito da doutrina, ou seja, o que configura uma sociedade de fato, o que seria uma sociedade em comum e também o que seria a chamada sociedade irregular. Pois bem, há quem considere que esses conceitos eles seriam considerados sinônimos. Então, eles poderiam ser considerados sinônimos e a gente poderia dizer que tanto o cenário que envolve uma sociedade de fato ou uma sociedade irregular poderiam ser tratados através das regras do artigo 986 ao artigo 990 do Código Civil, ou seja, a respeito da sociedade em comum. Em outras palavras, a maioria da doutrina e o próprio STJ tem precedentes nesse sentido e também há enunciados de jornadas de direito civil do CJF, que também caminham na mesma orientação, afirmando que sociedade em comum se confunde com a sociedade de fato e com a sociedade irregular. Vocês que são os meus alunos sabem que eu digo em sala de aula que a minha orientação é diferente desta que vem sendo aqui adotada como a corrente majoritária. A meu sentir, existe um conceito próprio para a sociedade em comum que não se confunde com a sociedade de fato e nem tampouco com a sociedade irregular. Na verdade, no âmbito da doutrina, a gente pode citar aqui a lição do professor Marcelo Feres, que tem um livro sobre sociedade em comum em que ele ali explica com muita propriedade que esses são conceitos distintos, que não podem ser, então, confundidos. Em outras palavras, uma sociedade de fato, ela não se confunde com a sociedade em comum, nem tampouco com a sociedade irregular. Então, para quem faz a diferença, como é o caso do professor Marcelo Feres, como é também a minha opinião, quais seriam as distinções entre uma sociedade de fato, uma sociedade em comum e uma sociedade irregular? Pois bem, a diferença é muito simples. Uma sociedade, de fato, ela poderia ser contratada verbalmente, ela não precisaria de um contrato escrito, por exemplo. A sociedade, de fato, faz com que os sócios eles tenham responsabilidade solidária e também ilimitada. Por sua vez, a sociedade em comum, que também seria uma sociedade despersonificada, assim como a sociedade de fato. A sociedade em comum, no entanto, seria aquela que tem um contrato escrito, apto para ser levado a registro, para seu arquivamento, mas que ainda não foi feito o seu arquivamento e, portanto, ela não adquiriu personalidade jurídica. Então, com isso, a gente tem a sociedade em comum como aquela, sim, descrita no artigo 986 ao artigo 990, no sentido de que a sociedade em comum ela tem um contrato necessariamente escrito que estaria apto para ser levado para arquivamento, mas que ainda não foi realizado esse ato necessário para que ela pudesse ter uma personalidade jurídica. Agora, por ser uma sociedade em comum, existem regras que são próprias a ela. Por exemplo, o 987, que fala que o sócio da sociedade em comum só pode provar a sua existência, ou seja, provar a existência da sociedade em comum, através de um documento escrito. Não seria possível prová-la, por exemplo, com o meio de prova testemunhal. Isso na sociedade em comum e se for o sócio da sociedade pretendendo demonstrar a sua existência. Qualquer outra pessoa poderia usar qualquer outro meio de prova. A restrição se dá apenas em relação ao próprio sócio. Artigo 987
do Código Civil 2002. E a sociedade irregular, ela seria uma sociedade que adquiriu personalidade jurídica porque houve o arquivamento dos atos constitutivos no registro, mas existe uma irregularidade que é concomitante com esse registro, por exemplo, porque foi registrado em local inadequado, ela é uma sociedade empresária, foi registrada no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, ou essa irregularidade ela é superveniente. Então, a gente pode ter uma irregularidade naquela sociedade após a sua constituição, após a aquisição da sua personalidade jurídica, que a torna, portanto, aquela sociedade, enfim, em razão desse problema que surge após o arquivamento dos seus atos constitutivos e, portanto, a aquisição da sua personalidade jurídica, torna a sociedade irregular. Portanto, ela é uma sociedade com personalidade jurídica. Então, a gente tem, para quem, obviamente, faz essa diferença, 3 conceitos distintos. Sociedade de fato, sociedade despersonificada, sociedade em comum, sociedade também despersonificada e sociedade irregular. É uma sociedade, portanto, com personalidade jurídica. No tocante à responsabilidade dos sócios, para quem faz a diferença, na sociedade de fato, como eu havia dito, nós temos uma responsabilidade solidária e ilimitada de todos os sócios. Mas não é idêntica à responsabilidade dos sócios participantes de uma sociedade em comum. Porque se você se recorda do artigo 990 do Código Civil, você sabe que na sociedade em comum todos os sócios vão responder de forma solidária e ilimitada. Mas aí então é igual à sociedade de fato. Não, porque o 990 diz que o sócio que não é aquele sócio que comanda a sociedade, que está à frente dos negócios, aquele sócio que é um mero capitalista, que não negocia com empregados, com fornecedores, com clientes. Então, aquele sócio que não está à frente daquela sociedade em comum, ele tem direito ao benefício de ordem. Então, esse direito ao benefício de ordem, que consistiria na indicação dos bens que formam o patrimônio especial do artigo 988, não existiria no caso de uma sociedade, então, de fato. Então, a gente tem diferenças que são aqui importantes nesse aspecto. Mas como eu disse, a maioria entende que a sociedade em comum se confunde com a sociedade de fato e com a sociedade irregular. E aí vejam vocês o informativo 656 do STJ. Portanto, nesse informativo, como vocês podem perceber, no RESP 1706-812 do Distrito Federal, nós temos ali o cenário envolvendo uma sociedade de fato. Sociedade de fato, litígio entre supostos sócios, prova documental, requisito indispensável. No destaque ele diz: a prova documental é o único meio apto a demonstrar a existência da sociedade de fato entre os sócios. E aí, quando a gente vai lá no informativo 656, nós vamos encontrar, então, senhores, justamente esse cenário envolvendo a sociedade de fato, que é o seguinte. Então, vamos lá, sociedade de fato. Vejam vocês aqui, olha. Então, é o mesmo RESP. Ele diz aqui, cinge-se a controvérsia a definir se existente a sociedade de fato entre os litigantes, então casados sob o regime de separação convencional de bens, alegando a, então, ex-cônjuge, que teria contribuído espontaneamente com o seu labor para o sucesso das empresas exclusivas da família do ex-marido, devendo, portanto, ser considerada sócia dos referidos negócios. E aí, aqui, você vai encontrar o seguinte cenário, olha, destoa dessa realidade a sociedade de fato, atualmente denominada sociedade em comum, que não adquire personalidade jurídica por meio das solenidades legais aptas a lhe emprestar autonomia patrimonial, não obstante seja sujeito de direitos e obrigações. Então, ele diz aqui que, no caso, para que tivessem uma sociedade civil ou comercial em conjunto, ainda que não regularmente constituída, indispensável seria, ao menos, demonstrar que administravam tal empresa juntos, o que, de fato, não é possível se concluir.
Então, ele diz que a condição para se admitir a existência de uma sociedade é a configuração da fect societatis e a integralização de capital ou a demonstração de prestação de serviços. Tais requisitos são basilares para se estabelecer qualquer vínculo empresarial. E agora ele arremata dizendo que, à luz do artigo 987 do Código Civil de 2002, os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Então, é interessante a gente perceber que, nesse caso concreto, utilizou-se o conceito de sociedade de fato como sendo sinônimo de sociedade em comum. Então, a sociedade de fato, para o STJ aqui, nesta decisão, se confundiria com a sociedade em comum, então seria necessário que ela, a pretensa sócia, demonstrasse por escrito, por prova documental, que haveria uma sociedade. E ela não fez essa prova. Agora, seria totalmente diferente o cenário se nós adotássemos uma outra corrente, aquela que faz a distinção entre sociedade de fato e sociedade comum. Se nós adotássemos a ideia de que a sociedade de fato pode ser derivada de um contrato verbal, não necessariamente através de um documento, seria perfeitamente possível provar a existência da sociedade por prova testemunhal. Portanto, o resultado poderia ser diferente desse que vocês viram nesse resto. Então, meus amigos, é muito importante que vocês compreendam o cenário proposto nesse informativo, tá bom? Então, essa foi mais uma atualização de Direito Empresarial. Bons estudos para todos e até a próxima oportunidade.